com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que trouxe Bíblia, por gentileza, nós vamos ler 2 versículos em 2 livros diferentes. Eu vou convidar a igreja para abrir comigo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista João, capítulo de 1. E enquanto você procura o texto bíblico do Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista João, eu farei uso do tema escolhido por vocês para complementar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e aqui fundamentarmos esta mensagem. Quando você procura o texto bíblico, eu quero reunir o tempo aqui, glorificando o Senhor Deus por estar aqui com vocês essa noite, por poder estarmos aqui servindo a Deus juntamente nesta festa unificada. Glorificando a Deus também, eu quero agradecer ao pastor dessa igreja, ao pastor Tony, por dar a nós essa confiança, essa oportunidade para que pudéssemos aqui fazer uso da exposição da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pelo coordenador dos varões que estão conduzindo ou que estão na direção deste trabalho, juntamente com as crianças. Que Deus siga sendo glorificado na vida de cada um de vocês e a toda a congregação do Boa Vista. Que Deus siga sendo glorificado na vida de cada um dos irmãos, aos obreiros, de modo geral a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder servi-los essa noite através de uma porção da palavra de Deus. Eu lerei aqui 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, logo depois nós vamos fazer uso de 1 João, ou melhor dizendo, o Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo 1. Diz assim o texto bíblico: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Evangelho de Jesus, capítulo de número 1, versículo de número 14. Se você localizou, por gentileza, diga amém. Amém. Diz assim, Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista João, capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode dizer amém? Amém. Se assente por gentileza. Ao término do culto, eu já comuniquei ao pastor, nós estaremos com os nossos materiais ali na porta, que são Bíblias de estudo, Bíblias King James, na sua versão 1611, que trata a respeito da versão em que ela foi publicada. Uma excelente Bíblia para quem gosta de comparar textos. Eu tenho também Bíblia para crianças, juntamente, e Bíblia para mulheres com letra grande e pequena. Ao término do culto, a minha esposa estará ali, passe ali e conheça um pouco mais do nosso material. Dito isso, o texto que nós lemos, o primeiro texto que nós aqui juntos fizemos uma meditação, texto este escolhido por vocês para esta linda festa, que está localizado na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Coríntios. Paulo está tratando, Paulo está falando a respeito da velha e da nova aliança. Paulo está, de alguma forma, querendo fundamentar as bases da doutrina para os irmãos daquela igreja. E como os irmãos dessa igreja por vezes se confundiam, apesar desta igreja ter muitos dons, apesar desta igreja ser uma igreja que estava com a sua vida fervorosa em Jesus, ainda assim por vezes eles se confundiam. E o apóstolo Paulo, no segundo livro, ou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, ele então vai comparar a antiga aliança com a nova aliança. Paulo vai trazer essa comparação a fim de tirar toda a sombra de dúvida. E não somente a dúvida, Paulo quer mostrar para os irmãos daquela igreja
que nós estamos em uma nova dispensação, e nesta dispensação nós temos um só sacerdote. Logo, Paulo, enquanto está tratando com os irmãos, ele vai começar pela antiga aliança, pelo Velho Testamento. Paulo então começa a trazer à luz, ao entendimento, como exemplo para aquela igreja, um grande líder, o libertador Moisés. Nós sabemos que na velha aliança, ou na antiga dispensação, era marcado por aquilo que muitos mostram, ou que muitos falam, que era o Espírito vinha sobre. E o que é isso, André? Essa dispensação, ou este termo que muitos usam para se referir a este período, quer falar a respeito de um momento onde o povo sentia fragmentos ou pequenas porções da glória de Deus. Sobretudo, a glória de Deus, ela não permanecia, isto é, a glória de Deus, ela era transitória e ela era passageira. Até porque nós estamos falando da velha aliança, e na velha aliança havia uma dívida em aberto. Esta dívida é evidente que eu falo a respeito da dívida do pecado. Isso nos faz entender, querendo ou não, nós precisamos ressaltar aquilo que nós já conhecemos. Essa dívida fala a respeito daquele momento em que Adão, juntamente com a sua esposa, cai. Naquele momento em que o pecado passa a entrar sobre a natureza humana, e o pecado habitando na natureza humana, e Adão se permitindo se levar pela sua natureza, agora Adão vai provar dentro de si a consequência do seu ato pecaminoso, ou do ato pecaminoso com a sua esposa, isto é, a desobediência. Adão pecou juntamente com a esposa, e quando eles pecam, Deus se apresenta na viração do dia para Adão, e Deus, sabendo da desobediência de Adão em comer do fruto, e mesmo comendo o fruto, Deus se apresenta na viração do dia e pergunta: Adão, onde você está? Adão se esconde, porque Adão, provando da desobediência, agora descobriu a sua nudez, o pecado tornou-se evidente. Adão começa a dizer ao Senhor: eu estou aqui. E o Senhor pergunta: aonde você está? Quando Adão se apresenta, Adão diz ao Senhor: eu estou aqui nu, eu descobri a minha nudez. Tudo isso pela desobediência, em comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor então olha para Adão e diz: Adão, pelo seu ato de desobediência com a sua esposa, vocês serão lançados fora do jardim. Vocês não terão mais o privilégio de ter a viração de todos os dias a minha presença, descendo aqui para dialogar, para relacionar com vocês. Não somente isso, Deus olha para Adão e diz: e como consequência do seu ato pecaminoso, você vai sair do jardim, mas a partir de hoje você vai provar agora das dores, você vai precisar agora trabalhar para comer. Não obstante a isso, Deus olha para Eva e diz: Eva, você também pecou, e como consequência do seu ato pecaminoso, você agora vai ter dores de parto, você vai sentir dores, a fim de que você possa provar da consequência do pecado. Nós estamos falando da velha aliança, nós estamos nos referindo ao período daquilo que chamamos da lei, ainda que a lei não havia sido entregue ainda a Moisés, mas o período aqui que essa eminência pecou, o pecado agora está em evidência, e o salário do pecado logo é a morte. Então nós estamos tratando da velha aliança, e se eles pecaram, eles merecem a morte, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, quando está tirando Adão do jardim com a sua esposa, e quando Deus passa a declarar sobre este casal a consequência dos frutos que eles provariam, diz o texto bíblico que mesmo assim Deus vai providenciar vestes de um animal e vai colocar em Adão, vai cobrir a nudez de Eva, e é um animal, mas não é apenas qualquer animal, era um prenúncio do cordeiro que havia de ser morto, era um prenúncio do cordeiro que havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Não obstante a isso, Deus olha e diz: Eva, você está saindo, mas se Satanás achou que pelo fato de vocês
sexo, relacionamento, Deus olha e diz: Eva, do seu ventre ou da sua semente virá um, e ele esmagará a cabeça da serpente. Deus está mostrando, Deus está fazendo um prenúncio daquilo que haveria de acontecer. O tempo passou, Deus levando os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, sobretudo nenhum deles podem resolver a problemática do pecado. O homem não tem mais o acesso direto ao Senhor. O homem agora prova de pequenas porções da presença de Deus. Adão sentiu porções, mas Adão não tem a habitação do Espírito de Deus dentro dele. Agora Jacó também viu fragmentos da porção, mas Jacó não tem a presença da glória dentro dele. Deus levanta Moisés, o libertador. Moisés vai ser usado pelo Senhor para libertar o povo do Egito. E quando Deus está arrancando Moisés, juntamente com o povo, Deus está fazendo uma aliança com esse povo. Deus está manifestando com sinais. O povo está entendendo que é o Senhor que está conduzindo eles a uma terra, a terra prometida. O povo está saindo do Egito, estão indo para a terra da promessa. Na terra da promessa eles não chegaram, mas a peregrinação, isto é, o caminho, diz o texto bíblico de Êxodo, diz a palavra de Deus, que ainda assim eles estão entrando na terra da promessa. A presença de Deus se manifestava à noite para aquecer através do fogo. E quando eles estavam caminhando no dia a dia, e o calor era muito forte, quando eles estavam andando no dia a dia, no sol escaldante no deserto, diz o texto bíblico que Deus se apresentava em uma nuvem a fim de trazer um refrigério. Ainda assim não é uma glória onde eles têm essa variedade, onde eles têm essa habitação. São fragmentos da glória de Deus. E por que ainda eles não têm a glória permanente, Abiel? É porque o pecado ainda está em vigência, ou pelo menos a consequência do pecado está em vigência. A dívida está aberta, ninguém ainda conseguiu pagar. Moisés ainda não conseguiu. Moisés agora recebe a lei de Deus. E quando Moisés recebe a lei no alto do monte, Moisés vai descer com a lei. E como Moisés estava consagrando, como Moisés estava com a vida em devoção, Moisés desce com a lei e com a face dele tomada pela glória de Deus, ainda que transitória, ainda que essa glória não estava de alguma forma habitando completamente, isso é, ela sairia quando o povo olhou para Moisés e ninguém conseguia vê-lo, porque a glória de Deus resplandecia. Mas o texto bíblico também diz que quando a glória foi acabando, e eu estou falando isso, pois estou falando, ressaltando a velha aliança, por mais que a glória estava sobre a face de Moisés, a glória foi saindo, a glória foi embora, ou estava indo embora, e Moisés, temendo que o povo não observasse, ou que o povo observasse que a glória havia ido embora, Moisés, temendo que o povo olhasse
do pecado. Mas agora João, no evangelho que carrega o seu nome, vai dizer no capítulo 1, diferentemente dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e até mesmo o doutor e historiador Lucas, o João não vai começar com aquela clássica ação de trazer a genealogia, de trazer a história humana. João não tem isso, porque João entende que a pregação do evangelho não é só para gregos e muito menos para judeus. Na verdade, o apóstolo Paulo, em confirmação a isso, diz que os gregos buscam a sabedoria, os judeus buscam os sinais, mas Paulo abre o coração e diz: mas nós pregamos o Cristo ressurreto. João não vai começar dizendo ele é filho de Maria, não. João, o evangelista, não vai dizer ele é da linhagem de X, não. João vai dizer: e o verbo se fez carne. João está dizendo, atrás da antiga dispensação ninguém resolveu. João está dizendo, como história do nosso povo, nós vimos fragmentos da glória. João está dizendo, até hoje nós provamos a história que os nossos pais nos contam, e que os pais dos judeus contavam que eles viram a glória no deserto, e que os pais dos judeus contavam dos livramentos que Deus havia concedido no período do cativeiro babilônico, e que o pai dos judeus contavam sobre os fragmentos. Mas João abre o coração e diz: agora não é mais fragmento, isso é, agora não é uma porçãozinha de presença que vai descer e vai embora subir. João olha e diz: agora não, agora o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, diz João, nada do que foi feito se fez. João abre o coração, e no versículo de número 14, João diz: este verbo agora resolveu se encarnar em forma humana, e ele está se encarnando em forma humana, não somente para descer, ele está se encarnando porque João diz, e quando nós olhamos para ele, nós vimos a glória do unigênito de Deus, nós vimos a glória do Pai. Escute-me, Paulo começou na segunda carta aos Coríntios ressaltando a velha aliança. O que Paulo está ressaltando é: por mais que nós judeus provamos os fragmentos, os sinais da porção, nós não temos ainda essa graça ou essa glória. Mas quando Cristo se apresentou, Paulo está dizendo: agora não é mais uma pequena porção, agora não é mais um dia de congresso que a gente sente a presença, a glória não é mais um dia que a gente sente a graça. Agora ele resolveu descer, e ele não desceu para apenas passear, mas ele desceu para resolver a problemática do pecado, problemática essa que Moisés não resolveu, problemática essa que Abraão não resolveu, mas ele disse para o Pai: envia-me em mim, envia-me a mim. E quando ele foi enviado, ele veio não para fazer outra coisa senão perdoar o teu, o meu, o nosso pecado. E se você foi perdoado por ele, eu já te convido a dar glória, porque ele rompeu a dispensação dizendo: eu tenho mais para te dar, eu tenho mais graça, eu tenho mais virtude. Tem alguém aqui que deseja mais a glória de Deus? Paulo está comparando, e como o apóstolo está comparando, preciso ressaltar que o que o apóstolo está dizendo é: alguém veio resolver um problema que o homem carnal não pode. Mas Abraão, na antiga aliança, Deus havia estabelecido liturgia de sacrifícios, a fim de que o povo pudesse ter uma reconciliação, ainda que temporária. Mas escute-me bem, igreja do Senhor, dentro do tema que vocês propõem, escute-me bem. Por mais que ele sacrificava, era temporário, era um culto de uma vez ao ano, e no outro ano começava tudo de novo. Precisava sacrificar, porque o pecado estava em vigência. O pecado estava dizendo: não foi pago totalmente. Para a dívida ser paga não tem que ser um animal. Para a dívida ser paga não pode ser um sangue qualquer. Tem que ser um sangue inocente, sem mácula, sem pressura. Deus olhou e disse: espera aí, eu vou enviar um. Glória a Deus. Eu vou citar a fala do evangelista
evangelista não, mas do profeta João você vai entender. Quando João viu ele, viu quem é Ariel? Quando João viu a glória do unigênito do Pai, João parou o culto. João, por que você parou de pregar? Talvez João diria: agora acabou de chegar aquele que é antes de mim, mas veio depois de mim. Como que é isso? É antes de mim, mas veio depois. Vocês não vão entender, porque ele estava com o Pai desde a criação. Quando João falou tudo, eu imagino a multidão dizendo: quem chegou, João? Anás, Caifás, a alta hierarquia da religião dos judeus? João estava dizendo: esses aí são pecadores como qualquer um de nós. Quem chegou, João? O 70 do Sinédrio, a classe superior dos judeus? Não, esses aí são pecadores como nós. Então fala logo, João, quem chegou? Chegou a glória viva no meio de nós. Quem é ele, Gabriel? Você vai na glória conhecendo a expressão de João agora. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Se até hoje foi entregue cordeiro como animal, João estava dizendo: até hoje foi entregue cordeiro, e cordeiro animal era só uma vez por ano, mas não pagava a dívida do pecado, e pegava um ano, outro novamente, ninguém conseguia quebrar o ciclo vicioso do pecado. Mas João olhou e disse: agora chegou o maior de todos. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Jacó, ele é maior do que Isaac, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os profetas, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é grande, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a glória do unigênito de Deus. E se você sente a presença daquele que é a glória, daquele que tem a glória, daquele que é o verbo, eu te convido a levantar as mãos, porque nós não poderíamos pagar a dívida do pecado, nós não poderíamos estar aqui essa noite celebrando este congresso. Mas um dia ele olhou para mim, olhou para você, olhou para a igreja do Boa Vista e disse: eu fui com a tua cara, vou pagar a tua dívida, vou te comprar com meu sangue, vou tirar a acusação, e tu vai dar glória para o meu nome, vai sentir minha presença. Quantos estão aqui sentindo a presença da glória? Porque você foi alcançado, você pode dar glória a Deus. Escute, seguimos mais um pouco para ficar melhor. João reconhece ele como profeta. Por que João não reconhece ele como profeta, embora ele é? Por que João não reconhece ele como sacerdote, embora ele é o sumo sacerdote? João está dizendo: eu te conheço mais do que isso, porque eu sei que você veio pagar a dívida. Lembra o que eu disse? A velha dispensação dizia: a glória, ela é transitória e passageira. A glória, ela vinha sobre e retornava a Deus. A glória se manifestava e retornava. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Jesus veio. Foi batizado por João. Passou no deserto. Fez um colegiado apostólico. Isso incomodou os judeus. Os judeus se levantaram e disseram: não dá para deixar esse homem aí. Não dá para deixar esse homem pregando aí. Por que não dá? Porque aonde esse homem passa está vendo tudo. Por que não dá? Porque aonde esse homem passa desce uma glória e o povo está recebendo um milagre. Por que não dá para deixar esse homem aí? Porque aonde ele entra, quando está cheio a casa, ele despeja um telhado, desce o paralítico e ele cura o paralítico. Por que não dá para deixar esse homem aí? Esse homem é tão poderoso que outro dia ele encontrou uma mulher que foi pega em ato de adultério. Pela lei de Moisés, lembra que eu disse? Moisés como um grande líder, mas mesmo assim era limitado pela lei de Moisés. A mulher que era pega em testemunha em ato de adultério
homem por nós. Pilatos disse: quem é? E o que fez? Eu imagino os líderes judeus indo até Pilatos dizendo: o que a gente vai falar contra ele? Porque para alguém ser penalizado com morte pelo sistema romano, e principalmente morte de cruz, escute bem, a pessoa precisava fazer o pior dos piores crimes. A cruz ela era tão cruel que os próprios romanos não sacrificavam quem era romano, ainda que este homem fosse de alta periculosidade, isso é, um homem extremamente perigoso. Os romanos olhavam e diziam: não, ninguém merece a cruz, para ir para a cruz precisa fazer algo extremamente cruel. Eu imagino Pilatos dizendo: e como que ele fez? Ele roubou? Ele não roubou. Outro dia ele pregou dizendo que ele veio para dar vida, e a vida com abundância. Eu imagino Pilatos perguntando: ele mentiu? Porque pela lei dos judeus, a mentira propriamente dita contra a lei de vocês, conclui-se um crime, e esse é passivo de morte. Eles disseram: ele não mentiu. Na verdade ele pregou outro dia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o que tem para contar. Vamos contar então o que tem para contar. Outro dia ele foi lá no poço de Jacó, lá em Samaria, onde os judeus não se comunicam com os samaritanos, onde havia separação por conta da separação do reino do norte e reino do sul, lá na lição do Velho Testamento. Aí Pilatos também disse: o que ele fez lá no poço de Jacó? O que ele fez? Ele foi lá numa pecadora que tinha 5 maridos. Na verdade teve 5 e o 6º que ela tinha não era dela, mas ele olhou para a pecadora e disse: mulher, eu sou aquele que veio hoje para te perdoar. Perdoou a mulher. Pilatos fez a mulher missionária. A mulher está dando glória para o nome dele, porque ele é poderoso. Pilatos talvez perguntando: e conta mais sobre esse homem. Esse homem, outro dia Pilatos estava pregando no meio do deserto. O povo ficou com fome, porque quando o culto é bom, quando a glória de Deus desce, até o horário a gente passa um pouquinho. O culto do deserto passou, Pilatos, e sabe o que aconteceu? O povo não tinha pão para comer, mas ele pegou 5 pães, Pilatos. Ele pegou 2 peixinhos, Pilatos. Agradeceu ao Pai. E sabe o que ele fez? Me conta. Ele multiplicou. E quando ele multiplicou, comeu criança, comeu mulher, comeu os homens. Sobrou 12 cestos, porque a glória desse homem ela é diferente. Ele tem poder. Pilatos disse: eu não posso matar esse homem. Esse ele seria apenas um instrumento, porque esse homem veio para pagar a dívida, isso é, arrancar aquela glória fragmentada, porcionada, e ele viria com uma nova dispensação, onde a presença do Espírito Santo desceria. Na verdade, eu vou até ressaltar algo melhor ainda para você na glória. Ele veio para cumprir a que Joel havia dito, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas importância na tua vida. A glória de Deus quer te tirar do raso. Que raso? O raso que Ezequiel disse naquela visão, quando ele viu um rio e o anjo de Deus se apresentou para Ezequiel e disse: ô Ezequiel, quem vem para o culto para dar meio glória só fica com a água no tornozelo, mas quem vem para o é desgraçada. Porque Deus está dizendo: eu vou te tirar do raso, viu? Eu vou tirar a porção. E se você já teve, mas não sente mais, diz o Senhor: solta glória para o meu nome, que eu vou arrancar
Deus está falando, recebe isso. Eu vou lhe dar experiências com a minha presença. Eu vou tomar a tua boca como uma labareda de fogo e eu vou te encher de autoridade. Porque como eu vou salvar a tua casa, como eu vou libertar os teus filhos, a casa tem uma promessa, eu não vou cumprir essa promessa com você vazio. Eu vou te encher primeiro no congresso do Boa Vista. E quando eu te encher aqui, vai cair todo o altar do demônio na tua casa, na tua família. E através de você sendo cheio aqui, essa presença vai entrar lá dentro. Eu estou declarando isso debaixo da palavra. E Jesus manda dizer: será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem uma mulher de Deus aqui que é batizada com o Espírito Santo? Tem um jovem de Deus aqui que consegue dobrar a comunhão? Vamos dobrar a comunhão, que a glória de Deus vai se encher aonde? Balada não te preenche, glória a Deus, festa não te preenche, mas quando tu entra aqui, por mais que você esteja fraco, a palavra desce e você começa a receber poder, 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 e aí ele começa a te encher, ele começa a te tomar, ele começa a te encher. Escute-me bem, e eu concluo aqui. Cristo foi à cruz, morreu, mas domingo de manhã, está subindo Maria. Maria está achando que vai chorar, porque como eles viviam ainda debaixo de uma dispensação antiga, Maria entendia. Para mim sentir o que eu sentia, eu precisava ela percebia e ela estava entendendo que não havia mais possibilidade de ter aquela presença que ela sentia e de sentir aquilo que ela sentia. Mas quando ela chegou, cadê o corpo dele? Ele olhou para Maria e disse: Maria, tu não entendeu não que hoje é o terceiro dia? Eu rompi hoje, chega de ficar só com uma porçãozinha pequena. Maria, agora eu rompi, paguei a dívida, perdoei pecado, comprei com você, não tem mais Maria. Agora eu vou fazer vocês serem habitação, vocês são agora templo e morada do Espírito Santo. Na verdade, para me encerrar, eu não posso deixar de falar aquilo que ele disse. Ele disse, preparando o colegiado apostólico: eu vou, Pai. Ele também disse: eu morrerei. Mas aí quando um dos discípulos disse: por que não vai? Fica conosco. Ele disse: se eu ficar, não desce sobre vós o Paráclitos, mas eu vou. E quando eu for, haverá uma descida, e descerá sobre o Consolador. É o Consolador que te trouxe aqui mesmo fraco. É o Consolador que te trouxe aqui hoje mesmo fraco. É o Consolador que não te deixa desistir. A tua casa está em guerra, a tua família está em guerra. Satanás coloca as fichas dizendo: vai parar. Ele desistir, mas vai parar o Consolador. Jesus estreia o derramamento do Espírito Santo. No Pentecoste todos foram marcados porque eles viram línguas repartidas como que de fogo. E escute, agora quando foi estreado, e agora quando eles não sentem mais a presença em porção, em fração, agora aqueles Paulo combinou? O que Paulo está dizendo? É melhor você chegar no culto descoberto e ser cheio da glória do que chegar no cara que está cheio. Vocês que escolheram o tema. O que o Paulo está dizendo é: Jesus não te quer com o cara que está cheio estando vazio. Jesus prefere você chegar vazio. Mas o problema não é como você chega,
Porque depois que você chega, você sai cheio da glória. Jesus está visitando a sua vida espiritual aqui essa noite. Este culto é propício porque Jesus hoje está derramando graça sobre a sua vida. Jesus hoje está renovando a virtude que Ele tem sobre ti. Jesus hoje está dando variedade de língua estranha na tua boca. Jesus não tem uma geração que entra no culto como um cara encoberta, como mas vazio. Jesus tem um vazio que começa a pedir.
ministra isso não, nessa mesma graça que você está adorando o Espírito aí agora. Eu preciso lhe dizer, como você chegou não me interessa, mas eu quero dizer como ministro da palavra, a minha preocupação é: vai sair do jeito que você viu, ou vai arrancar hoje esse véu do rosto e vai dizer: Jesus, não quero mais a tua presença. Jesus não quer perfeitos, Jesus quer pessoas sinceras. E eu pergunto antes de orar, porque Jesus quer fazer mais aqui. Tem alguém aqui porventura que não é crente? Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Tem alguém aqui que nunca foi crente em Jesus? Se você está aqui, você que não é crente, você que está afastado, levante uma das suas mãos por gentileza. Só quem não é evangélico ou só quem está afastado, levante as mãos aqui, na galeria ou na nave da igreja. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém aqui que está afastado? Levante as suas mãos. Eu tenho uma notícia boa para você. Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus quer te dar vida eterna e te livrar da ira. E quer mais uma notícia boa? Jesus quer te encher dessa glória que a igreja está se enchendo. Pela última vez, tem alguém que não é crente ou está afastado? Se você está aqui, dê um sinal com uma mão assim. Não tem ninguém. Se porventura você está aqui, que Deus te conceda outra oportunidade. Agora eu vou perguntar para quem quer hoje descortinar. Eu vou perguntar para quem hoje quer arrancar o véu e quer ser cheio da glória. Você que não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo agora, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Só que é para quem reconhece o desejo de querer ser cheio. Só que é para quem sabe que necessita